agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo, né, porque é uma aprendizagem, e pedindo a Deus que nos oriente neste momento especial, né, que nós estamos assimilando aí um livro, uma lição maravilhosa, né? Que Jesus nos dê discernimento, e as nossas mentes, o nosso coração se abra para a luz. E Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia, dona Lalinha. Bom dia, seu Sebastião. Sejam bem-vindos. Assim seja. Bom dia, dona Lalinha, seu Sebastião. Bom dia. Bom dia, seu Sebastião. Seu Sebastião está ali ainda. Ele vai abrir o telefone dele ainda. Vai abrir. Dona Lalinha estava presente, Orlando, Shirley, Cristiano. Eu. Que bom. Estamos aqui. Quando chegou o sinal, eu ainda falei para ele assim, que falta 2 minutos para 8h30, você abre. Aí nós só começamos afiado lá, que eu olho, já 8h33, falei, socorro, já está passado de hora. Tempo passa. Tempo passa. Muito bem. Mas então, na semana passada, nós vimos o capítulo 38, Atividade Plena. Até eu coloquei a tela inicial dele aqui para a gente dar uma lembradinha, né? Vocês estão lembrados que a chuva, né? Que é um aguaceiro forte, até ele usa assim, né? E lá dentro da casa mesmo, a gente tem que imaginar que era uma casa bem simples, né? E aquela chuva assim bem intensa, né? Faz um ruído muito grande, mas lá não fazia, né? Tinha a impressão que a chuva torrencial que estava caindo estava bem longe, né? Então ela faz essa descrição para a gente entender que no mundo espiritual as coisas funcionam um pouquinho diferente, eles têm uma forma diferente de fazer as coisas, e o ambiente lá é tudo assim manuseado, preparado, eles lidam com energia, então a gente percebe que é diferente, né? Tem um movimento intenso, ó, nas primeiras horas da madrugada o movimento se intensificou, mas ainda assim as pessoas têm como conversar tranquilo, têm como se entender, têm como fazer o trabalho de cada um, né? Então, esse capítulo 38 ele foi voltado, além dessa questão da descrição do ambiente, mais especificamente sobre o sonho, né? Então, nós vimos que a descrição, né, de um sonho, que é uma situação assim, bem interessante, né? Eles vinham muitas pessoas encarnadas durante o sono físico, né? Então era uma movimentação muito intensa de pessoas chegando ali, e algumas vinham assim bem fraca, né? A pessoa vinha bem amparada uns com os outros, ó. E aí entre as que eles estavam vindo, uma senhora jovem foi conversar com a vovozinha, que é a vovozinha que trabalhava no nosso lar. E ela foi lá naquele momento para se encontrar com essa jovem, porque essa jovem ela estava necessitada de falar com a avó, que a avó estava numa situação vibratória bem melhor que a neta. Então ela veio, na verdade, para auxiliar a neta, veio do nosso lar para dar conselhos para a netinha. E então ela estava, pelo que nós entendemos aqui, ela estava sendo vítima de uma calúnia, né? A nieta, que é a neta, chama nieta, calúnia. E o interessante disso aqui é como é que ela descreveu, né? A calúnia nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Se encararmos de frente, fortes e tranquila, em breve tempo, veremos que ela não tem vida própria, que a serpente não tem vida própria. É uma víbora de brinquedo se quebrar como
é uma víbora de brinquedo se quebrar como vidro, pelo impulso das nossas mãos. Vencido o espantalho, em lugar da serpente, temos conosco a flor da virtude. Então foi o conselho que deu. Aí no decorrer aqui da citação, da descrição, a gente vai perceber que ela não está ouvindo com os ouvidos, não está ouvindo com as palavras, assim. Diz que é uma troca ali espiritual, uma troca de vibrações, uma troca de energias, talvez de imagens. Quando ela fala aquilo ali para a jovem, ela está recebendo alguma coisa, uma forma diferente de receber. Igual nós estamos conversando aqui, né? O que eu falo, cada um de nós forma uma imagem, né? Por conta do que eu estou ouvindo, mas ela não estava ouvindo com os ouvidos. Ela estava, talvez a senhorinha estava passando para ela aquela imagem, elas estavam juntos, né? Abraçada, ela estava sendo acolhida, porque ela estava muito agitada, muito desconsolada pela calúnia que ela sofreu aqui no plano físico. Então ela só sentia isso. Então depois que ela foi embora, tudo, o André Luiz e o Vicente, né, curiosos, queriam saber como é que se processava essa questão toda. Então foi esclarecido para ela que quando ela acordasse, ela ia lembrar de fragmentos daquela visita. Ela não ia lembrar da visita como um todo. Ela ia lembrar de algumas coisinhas. Então, nessa lembrança fragmentária que ela ia ter, ela ia ter uma ideia assim, eu sonhei, né? Mas o meu sonho assim não está muito claro, mas eu sonhei com uma cobra muito ameaçadora. Essa cobra de repente se transforma numa serpente de vidro, e eu toco na serpente com as minhas mãos e ela se quebra e se transforma numa perfumosa flor. E vai lembrar assim daquilo com uma sensação muito agradável, né? muito mais confortada. Vai se lembrar só disso, né? Não vai lembrar de... E também vai ter a sensação assim que teve com a avó, né? Eu tive com a minha avózinha e tal. E eu tô acordando e acorda com aquela sensação. Então assim são os nossos sonhos. A gente lembra de alguns fragmentos. E esses fragmentos, eles são simbólicos. E daí que a gente precisa buscar o significado, o simbolismo do sonho. Né? No caso ali, ela lembrou, aliás, ela acordou, né, com muito mais disposição, com mais alegria, né, de viver. E então as criações mentais que a vozinha passou para ela fez com que ela talvez, né, pela própria vontade dela também, é claro, vencesse aquela prova, aquele desafio da calúnia. Né? Mas, então é todo um simbolismo isso aí. E os nossos sonhos são assim. Eu me recordo que numa palestra da Nete Guimarães, ela conta também um caso, né, de uma moça que casada, em que ela sonhou que estava dentro de um carro e ela perdeu a identidade dela, aquela carteirinha de identidade, estava procurando o carro, não encontrava. Foi esse o sonho que ela lembrou. E daí ela conversando com a terapeuta falou, é bom você avaliar, né, que você está tendo uma perda de identidade, né, identidade sua mesmo. Aí ela ficou pensando sobre isso, no relacionamento que ela tinha com o esposo, né? Aí lembrou que num dia a mãe dela foi visitá-la no final de semana para almoçarem junto, e ela preparou um peixe no almoço. E todos ali almoçando peixe e tal. Depois que passou, a mãe falou para ela, mas escuta, você fez peixe e comeu peixe. Em casa você nunca comia peixe, você não gostava de peixe. Por que está acontecendo isso? E daí que ela se tocou e falou, olha só, né? Eu, por conta do meu esposo, eu
eu como que não gosto, assisto filme, ele gosta de filme de ação, eu gosto de filme romântico, e por aí ela começou a se avaliar e falou, olha, eu estou perdendo mesmo a minha identidade, estou perdendo a minha maneira de ser, estou renunciando a ela, né? Então, às vezes a gente, numa situação dessa, então o sonho dela foi revelador nesse sentido, né? Uma carteira de identidade. Então, às vezes a gente tem esses start, né, no sonho, e para a gente, às vezes, corrigir alguma coisa, né, no nosso caminhar, né, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de vivenciar. Muito bem, esse foi a questão que nós analisamos, né, na semana passada. Foi sobre o sonho e também, é claro, sobre a calúnia. A calúnia, para a gente refletir também, né, que a calúnia, ela não passa de uma serpente mentirosa, como está aqui, ó, né, e ela pode se transformar em flor de virtude nova quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Nós lembramos que a calúnia é mais ou menos aquela questão, né, da lição do Chico Xavier, que ele fala bem assim, falou mal de você, a pessoa que falou mal de você, o que ela falou tem razão, tá certo? Realmente você não está fazendo a coisa da forma correta? Agradeça e corrige. É uma mentira? Você não é nada daquilo? Por que você está considerando, está levando a sério? Você é mais que isso, né? Então a gente sempre desconsiderar, né? Daí ela se transforma nessa flor, ressignificar. E não guardar mágoa, nem ressentimento do outro. Pior seria se ele fosse o caluniador, né? Oh, bem lembrado. Pior seria se ele fosse bem o caluniador, muito bem. Aí sim. Então, se ele está sofrendo a calúnia, né, a palavra sofrendo, né, até poderia ser evitada se ele trabalhar melhor isso aí. Falar, não sou nada disso. Ou eu sou sim, muito obrigado, vou dar uma acertada na minha vida aqui, porque realmente você tem razão. Obrigado pelo alerta, pela advertência. Não é? Então, mais ou menos nessa linha. Alguém quer fazer mais algum comentário? Está aberto. Pra gente. Alguém tem um sonho? Dona Lalinha até contou o sonho dela na semana passada, né? Sobre a cura que ela teve, né? Meu sonho foi um sonho real, mas eu não sei se foi realidade. Na verdade, foi realidade. Que a senhora ficou, o senhor que se curou, né? Eu me curei, mas não sei se foi daquele jeito que aconteceu, né? Uhum. Foi o que eu guardei, foi aquilo. Está guardado, eu não esqueço. Então, toda manifestação que teve no seu sonho, a senhora não se lembra de alguns detalhes, um fragmento. E esse fragmento é justamente aquele que nos toca mais, que é mais importante, né? Que é interessante para a gente modificar o nosso caminhar, né? A gente sempre tem que botar isso aí. O que ele está querendo me dizer, né? O que esse sonho está dizendo? Algumas vezes a gente sonha assim, vários personagens, né? Um personagem, outro. Então aqueles vários personagens podem estar representando a gente mesmo, né? No nosso caminhar. O que nós precisamos mudar na nossa vida. Muito bem. Então vamos caminhar aqui. Livre no Senhor de cair novamente. Então, livrai no Senhor de tentação. Essa é a frase final do capítulo 38. Vamos passar agora então para o nosso capítulo 39, que é o desse dia. Aí está o nosso capítulo 39. Muito bem. Aqui ainda ele estava então já no amanhecer, né? Nós, no capítulo anterior, passado da meia-noite, a madrugada, né? O sonho, o recebimento das pessoas, e aqui já estava clareando o dia, estava no alvorecer. E aí nós vamos então conhecer aqui o trabalho, né, das pessoas, no dia a dia ali, né? Telésforo,
né, que é um dos coordenadores ali, né, um orientador. Ele estava orientando, então, e coordenando as pessoas para o trabalho. E nessas orientações, algumas instruções, né, ele fazia assim separadamente com eles, porque não era bom todos conhecerem, né, o que estava acontecendo, os detalhes, né, das tarefas e tudo mais. Às vezes tinha que chamar a atenção de um e de outro, né, alguma coisinha que tinha que ser feita diferente, e, ou alguma particularidade. Então ele disse que o combate ativa a grande cooperativa de desencarnados ignorantes congregados ao mal. Esse é o trabalho que eles estavam desenvolvendo ali. Muito bem. Então, o dia raiava, agora com soberano esplendor. Tínhamos a impressão que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. É uma linguagem poética. A chuva, ela promove essa limpeza mesmo, né, na atmosfera. E na atmosfera espiritual, renovando as energias, acontece também. E o número de trabalhadores naquela casinha humilde, né, ali era uma casa. Veja bem, né, é muito interessante, né, a gente saber que aquela casinha humilde, né, onde moravam as pessoas que lutavam com dificuldade, uma viúva com vários filhos, né, ali era um centro, né, onde congregava os espíritos benfeitores para descansar por repouso, porque ali imperava a harmonia, né, a espiritualidade, né, entre os moradores. E daí uma senhora aproximou deles para também contar alguma coisa. Que o Senhor recompense a Nossa Senhora, a nossa irmã Isabel. Isabel é aquela moradora da casa, que no capítulo anterior ela também apareceu lá, né, para passear com o esposo, né, que já estava desencarnado, né. Passear, modo de dizer, né, que eles foram também estudar e tudo mais. Concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho, por haver descansado neste pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha desviando-se do suicídio cruel. Então essa senhora, ela veio ali, também era um espírito já um pouco mais elevado, né, que veio ali para auxiliar a filha que estava querendo o quê? Suicidar. E aí então eles ficaram curiosos para conhecer essa situação. Aí ela diz assim, ó, em sonho, respondeu a velhinha bondosa, minha Dalva ficou viúva há 3 anos. Então, em sonho que ela se encontrou, né? Então, durante o sono físico da Dalva, ela pôde, então, acessar, né? Conversar com a Dalva. E daí ela contou, então, o caso da Dalva, que ela ficou viúva há 3 anos, e há 11 meses a mãe também desencarnou, então foi 2 desencarnes, e ela ficou se sentindo só, enquanto encarnada. E diante da situação, né, da perda que ela estava sentindo, o sofrimento, ela se deixou levar por entidades maléficas. Então houve assédio de espíritos que estavam levando ela a essa ideia do suicídio. Né? Ela não estava sozinha nessa, é claro que ela se permitiu, né? Sempre as afinidades. Né? A gente tem que ter muito cuidado com essa questão do processo obsessivo, que a participação é nossa também. É nós que nos permitimos muitas vezes a influência de malfeitores do plano espiritual para nos levar à ruína. Então essas entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Então, durante o dia, a mãe tentava intuir ela, tentava conversar, né? Mas ela estava toda envolvida em negócios. O que é negócio? A questão material. Ela estava muito preocupada com a questão material. E complicações materiais, né? Provavelmente, então, ela estava com dificuldade nessa área também, né? Ela lidava com
com recursos materiais, dinheiro talvez, né? Não me pôde sentir a influenciação. Então, enquanto encarnados, muitas vezes as atribulações, as preocupações do dia a dia que nós temos, seja toda ela, né, no plano físico, nos afasta dessa abertura para poder receber as intuições. Por isso que a gente sempre recebe orientações que durante o tempo todo, né, a gente manter os nossos sentimentos elevados. Nós estamos lidando com questões materiais, né, com questões, mas ainda assim a gente pode colocar a mente ali mais voltada para a questão, para o valor espiritual. O dinheiro em si, ele não é mau, nem bom. O que nós fazemos dele é que se torna uma coisa ruim. Então a gente sempre tem aquela visão mais fraterna, né, dos recursos que nós estamos administrando, gerenciando ali, para que nós nos permitamos ter boas decisões, porque senão a gente acaba ficando aquela pessoa extremamente ligada ao material, ao físico, que é o que estava acontecendo com a Dalva, a filha dessa senhora que estava ali conversando com ela. Então ela precisava encontrar com a Dalva à noite, e não era fácil, porque ela estava confessando, né? Eu não tenho bastante elevação, a mãe da Dalva estava dizendo, espiritual, para operar sozinha, e o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Olha, veja bem, né? Ela trabalhava num grupo de socorro, né, do nosso lar. Ela tinha um nível espiritual não muito elevado, ela estava ali também na área do aprendizado, na área do trabalho para poder se melhorar. E ela sentia, né, e durante o dia ela procurava uma filha. Imagine a angústia dessa mãe, né? Vendo toda aquela atmosfera energética que envolvia a Dalva, aquela tendência que ela tinha para o suicídio, e tentando influenciar, filha, não faz isso, né? Filha, olha, a vida continua, né? Né? Procura se espiritualizar, né? Talvez ali no ouvido dela o tempo todo falando isso, e a filha surda. Imagina a angústia, né, dela tentando ajudar. E ela não podia envolver o grupo nisso aí, né? Porque o grupo tinha muitas tarefas. Então, se desviasse o curso ali, né, poderia deixar de atender outras situações, às vezes muito mais grave do que aquela situação. Então, por isso que ela diz aqui, né, para operar sozinha, e ela não tem elevação, né, espiritual para ir lá sozinha e ajudar. E o grupo em que ela também não poderia demorar muito na crosta, uma noite inteira, por causa dela, para ajudar a Dalva. Foi então que uma amiga me trouxe bondosamente a este posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefas permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. Então ali ela encontrou outros grupos, outras equipes, estariam disponíveis para essa tarefa, para ajudar a Dalva a pensar mais, né, a se ligar à questão espiritual. Então Vicente perguntou se ela tinha conseguido êxito, né? Conseguiu seus sims com facilidade, e ela disse, graças a Jesus. Estava então muito satisfeita. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos, meus conselhos carinhosos de mãe, e estou certo que me atenderá às rogativas. Ela já estava mais serena, mais tranquila. Ela conseguiu avançar nessa linha e conseguiu, através do sono físico, né, se encontrar com a filha, conversar com a filha e demover ela das ideias, né, que ela estava muito envolvida com as questões financeiras e materiais. E isso estava levando ela a se permitir ser assediada por entidades malévolas, e estava indo para o caminho do suicídio, que ela tinha passado pela perda, né, da mãe recentemente, né, então ela estava
sob essa influência. E então o Vicente também estava interessado em saber, né, se aquela casa ela era uma coisa rara ou se tinha muitas casas parecidas só que ali era um posto do nosso lar, né? Era um postinho, né, do nosso lar de trabalho. Tinha muitas casas desse tipo. E ela informou que há um número regular deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais, entre criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos há sempre possibilidades avançadas e imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Aí que a gente reflete, né? Será que, até que ponto, né, nós conseguimos trabalhar o nosso lar para que ele se torne uma oficina ou um posto de socorro, dê a exemplo do que acontecia, né, ou deve acontecer até hoje, em vários outros lares, porque esse lar não existe mais, né? Foi lá em 1940, 30 e poucos, né, que aconteceu, que o livro foi editado mais ou menos nessa época. E então até que ponto se cria, né? Tem muitos lares hoje aqui que servem, que têm essa importância para que espíritos benfeitores, espíritos superiores se encontrem confortáveis nesse lar para poder fazer os planos, para se reunir, para desenvolver esse trabalho de auxílio. Muito bem, alguém quer fazer algum comentário? Nós estamos falando sobre aqui a temática que nós trouxemos aqui foi de sonho ainda, foi de obsessão, suicídio. Alguém quer fazer algum comentário? Está aberto. Ninguém? Sobre as perdas, né, também, né? Teve também o peso. Ninguém quer fazer comentário. O peso que se tem na nossa vida, né? Quando a gente se vê diante da partida, né, de um ente querido. Então, primeiro que se nós entendemos que ninguém é de ninguém, né? Nós não pertencemos a ninguém, ninguém é dono de ninguém. Você vai ver que não é perca, né? Já começa por aí. Então, não são só palavras, você tem que sentir mesmo. Falar, eu vivo com a pessoa, gosto dela, tenho o maior carinho por ela, mas ela não me pertence. A gente já fala assim, meus filhos, né? Antes de ser meus filhos, é de Deus. Então, quando você começa a ter esse entendimento, você sabe que você não perde nada. E aí vem o outro entendimento que a gente sabe que a vida continua. Nós viemos da verdadeira vida, que é a vida espiritual. De lá que a gente veio. Para passar uma temporada aqui de aprendizado, convivendo com as pessoas, tendo elas ao nosso lado. Mas é só isso. Um dia nós vamos ter que voltar a fazer o retorno à parte espiritual. Aí a gente tem que aceitar, não tem outra saída. Você tem que aceitar, porque se você entrar naquela sintonia, você vai cometer um suicídio involuntário, mas vai. Porque logo dá um derrame, dá um ataque cardíaco, começa a ter o coraçãozinho não aguentar, não é? Você cai em depressão, né? Isso vai diminuir muitos anos de vida seu. Você pode, muitas vezes, encarnar rapidamente por esse sentimento que se acumula dentro do peito, dentro do coração, né? Então, essa parte que ele está falando é interessante, a gente tem que decifrar por aí. E o espírita tem essa vantagem, porque a gente sabe que ninguém morre, né? A gente desencarna, já começa por aí. A palavra morreu é errada. Morreu o corpo. Nem o corpo, você tem uma ideia, não morre, né? Porque ele vai ter as células ao longo da nossa existência, nós bebemos água, a gente come, né? Põe tudo para fora, né? Então,
E essas coisas se vai dando vida para outras coisas. Então, Tudo se transforma, né? É uma renovação constante, não é? Então a gente tem que entender que a vida aqui é uma passagem. Nós estamos fazendo aqui uma passagem, né, na Terra, só isso. Aí tem um remédio para isso, porque muitos... tem vários tipos, né? Tem pessoas que falam, vou viajar, vou viver viajando, porque viajando eu esqueço, né? Tem condição de viajar, viagem. Outros mudam, falam, vou embora daqui, vou para outro lugar. E outros preferem, por exemplo, ficar curtindo tristeza, ficar curtindo depressão, que é o pior, né? E outros preferem o trabalho de cada dia. O pão de cada dia nos sustenta, né? Nos dá força, coragem para continuar vivendo. E o trabalho também é um tipo de pão espiritual. Quanto mais você trabalha, quanto mais você faz as coisas pelo próximo, trabalha pelo bem, mais você adquire conhecimento, força, coragem e aquelas entidades que vai te ajudar a atravessar aquele momento que seria difícil, porque não é mais. Hoje, para mim, o desencarne da minha esposa e do meu filho, eu sinto, às vezes, saudade, não tenha dúvida. Mas não tá pesando em nada. Porque o trabalho que eu exerço aqui supera, né, os momentos tristes da vida. É isso aí. Ok. Alguém mais? Muito bem. Então, essa questão mesmo, o Orlando falou bem, né, do desencarne, né, a gente como espírita que somos, nós entendemos e sabemos que a morte não existe, que é uma ilusão. Se a gente for pensar bem, durante toda a nossa vida, quantas mudanças, né, nós já temos, né? O bebezinho que eu era, não sou mais, né? Mudou tudo, o corpo físico, tudo mudou, né? No decorrer da existência, a gente morre muitas vezes, né? A gente se modifica. Só que como é aos pouquinhos, né? A gente não sente o golpe. Agora, quando dá o desencarne, daí que às vezes a gente sente uma dificuldade maior, né, da presença física daquela pessoa que não está mais próximo da gente. Mas a gente sabe que está espiritualmente sempre. E aqui no decorrer dos capítulos que nós estamos analisando, a informação o tempo todo, né? Nós nos encontramos, seja durante o dia, como a dona Dalva aqui, né? Tem a presença da mãe, que ela ignorava, por questão das dificuldades do dia a dia, dos apegos, né? da materialidade, seja durante o sono, durante os sonhos, também se encontra. Então a gente está sempre por perto. Se a gente se permitir, a gente recebe a presença amiga daqueles que se foram para essa viagem, né, do outro plano. Continuando aqui, então, ele percebeu assim, nesse instante, ele diz aqui, né, 2 camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Então, saudações que eles estavam se despedindo. Ele falou, mas como? Já se retiram tão cedo? Já estava amanhecendo o dia. Aí ele disse, vamos ao trabalho. Respondeu um deles, hoje à noite realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Então eles saíam, veja bem, como é que era aquela casa, né? Ia ter o evangelho à noite, né? Aqui não esclarece o evangelho também dos encarnados, que nos capítulos anteriores nós vimos, né, que a dona Isabel com os filhos, as filhas e o filho, fazia o evangelho no lar, e esse evangelho no lar, ela tinha efeito no plano físico aqui e no plano espiritual, né? Todos participavam. E aqui está dizendo, vai ter evangelho à noite, é provável que tenha também, né, envolvendo os encarnados. Então eles saíam, né, em equipe para trazer
espíritos que já tinham condições, né, que não iam causar algum dano ali no trabalho, para participar desse evangelho no lar. Então devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Então eles ficaram surpresos, né, desse tipo de trabalho, né, o Vicente e o André. E eles esclareceram que esse é o trabalho que o próprio Jesus já dizia há muitos séculos, que a seara é grande. Então toda a frente de trabalho é preciso aproveitar, toda oportunidade de trabalho. Há trabalho para todos, diz ele. E cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Então, quando o seu Isidoro já estava encarnado naquele lar, já acontecia essa oficina de assistência ali naquela casa. Né? Aquela casa era um centro, né, de reuniões já há muito tempo. E aí o Vicente perguntou a ele se ele estava ali desde a fundação daquela casa, e ele esclareceu, não. Muitos, como nós, fazem aqui estágio de serviço, não só faz uma passagem de aprendizado, de prática no trabalho, né? E depois vai para outras frentes. Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Alguns de passagem, outros são permanentes naquele posto de trabalho. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como este é sempre uma escola ativa e santa. E os que se encontrem no clima da boa vontade não devem perder o ensejo de aprender. Então, eles passam 2 anos num local, 2 anos no outro, são estágios para aprendizado, provavelmente formando também pessoas que vão ser dirigentes de outros postos de trabalho. São estruturas muito bem organizadas no plano espiritual para auxiliar a nós aqui na Terra. Tudo isso voltado para nos auxiliar nessa caminhada que nós estamos fazendo aqui. Aí ele perguntou se eles são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem, para trazer ali, né, daquele posto, se eles eram o único que fazia esse trabalho de trazer pessoas ali para serem, durante o sono físico, né, serem instruídos dentro do Evangelho. Aí ele respondeu, não, e o Delgardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Nesse ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. Então, veja bem, eles mapeiam a região ali, estavam na região do Rio de Janeiro, e cada equipe sai para algumas quadras ali para fazer o acolhimento, né, e o convite a pessoas para irem no evangelho ali que vai acontecer no lar da Dona Isabel. É interessante, né, a organização desse trabalho no plano espiritual. A coisa não funciona assim de forma assim, às vezes a gente imagina, né, casual, pega um aqui, pega outro ali. Não, tudo bem organizado, bem estruturado, provavelmente só analisado, né, que ele disse ali, né, as pessoas que têm condições de ir para ali, né, então não são todos também, é aqueles que já podem se comportar melhor dentro de uma reunião evangélica. Aí então um dos irmãos ali, né, que fazia parte também do grupo de orientação da casa, se aproximou do grupo que estava conversando com André Luiz e com Vicente, e e conversou com eles. Agora vem uma coisa interessante aqui, ó. Vieira, recomendo a você e a Hildegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos avitres da simpatia pessoal. Ali foi um puxão de orelha, não? Um puxão de orelha pro Vieira e o Hildegardo, né? Os dois que faziam parte daquela equipe
que estava conversando com o Vicente, com o André Luiz, e falando sobre o trabalho que eles desenvolviam de convidar, né, espíritos que já estavam em umas condições melhores para compor ali o Evangelho durante o momento da reunião. E daí ele falou que era para ele observar bem, né? Ser bem criterioso no trazer, porque estavam trazendo espíritos que não convinha, que não era conveniente trazer. Provavelmente ia trazer o quê? Problemas ali, né? Naquela reunião. Então foi um puxãozinho de orelha mesmo, né? Que eles receberam, a equipe. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam da nossa tenda alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente em outra parte. Lembre-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão do dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e de socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores na espiritualidade superior. Veja bem, né, que aqui cabe uma reflexão, né? Vamos pensar, né? Vamos imaginar, talvez o Hidalgardo e o Vieira estavam querendo ser bonzinho, né? Nossa, aquela pessoa ali precisa mesmo de ajuda, olha como ela está sofrendo. Vamos levar ela para lá, né? Para poder ser ajudada, né? Mas ela não quer ser ajudada ainda. Espíritos escarninhos e ociosos. Aqueles que vêm ali com intenção errada, ó, intenção inferior. O que eles estavam, né? Eles seriam trazidos ali para o grupo para provocar confusão mesmo, né? Alimentando certas intenções de natureza inferior. Fala, esses vão ter seu tempo, ou tem a equipe que vai ajudar eles, né? Não é nós, ainda não é a nossa equipe ainda não está em condição de ajudar esse tipo. Tem equipes especialistas para esse tipo de espíritos, né? Nós vamos trazer aqui aqueles que têm condições, né? Que querem ser ajudados, que vão ainda... Então, eles têm condições de analisar isso pela própria energia espiritual que cada um esparge, pelo campo vibratório que eles mostram, né? Os espíritos conhecem. Então, ele diz, ó, não é falta de caridade, né? A pessoa, eu vou ser bonzinho, vou ajudar, eu preciso ajudar, vamos lá levar. Mas a pessoa não quer ser ajudada, ela ainda está naquele campo de maldade. Aí você vai levar ela para uma reunião, ela vai fazer o quê? Ela vai provocar bagunça ali, né? Então não é caridade. Atrapalhar o clima, a vibração. Vai atrapalhar o clima, né? Isso acontece muito também nos trabalhos mediúnicos, né? Tem a proteção, né, Orlando? Tem a proteção, mas tem alguns espíritos que vêm ali, né, para brincar, para zombar, né? E não vai aprender tão cedo. Então, vai atrapalhar outros que estão ali para aprender, né? Que tem condição de ser recuperado imediatamente. Isso. Então, nesse ponto, a gente não vai falar assim, sai daqui, vai embora. Mas a gente vai pedir para a espiritualidade que encaminha ele para um outro lugar determinado que não seja ali. Então tem isso, né? Tem uma diferença, né, entre ser bonzinho e ser bondoso, né? Bonzinho é ingênuo, às vezes vou ser bonzinho, vou ajudar tudo e a todos, e às vezes não tem condições, né? Tem pessoas que não estão mesmo, querendo ser ajudado. Quer passear? Ela está confortável naquela situação, ela está confortável naquela situação ainda do mal, ela gosta daquilo, não adianta você querer convencer, não é o momento dela ainda. Então aqui é a recomendação, né, do mentor para aquela equipe, para não ir atrás daquelas pessoas. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Então, a responsabilidade, né? Eu assumir um trabalho, assumir um compromisso, eu tenho responsabilidade com o resultado daquele trabalho. E o resultado depende das minhas escolhas, do meu discernimento, da minha visão da situação. Então, eu preciso estar
alerta, está atento a isso tudo. Por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não endossem os abusos dela. Aqui já o jogo de interesse, né? Eu já achei interessante isso aqui, né? Porque às vezes a pessoa foi lá falando, não, mas aquele ali é meu parente, né? É meu, quando encarnado ele foi meu irmão, ou foi meu filho, ou foi meu pai. Eu vou dar um jeitinho de ajudar ele, mas ele não está em condição de ajudar, você vai querer fazer uma coisa que vai causar mais prejuízo, né? Então eles usaram aqui, né? Ó, por muito que vocês amem alguma entidade ociosa ou irônica, não endossem os abusos dela, né? Às vezes tem que ser firme, né? Fala, olha, você não está em condição de ser ajudado, você não quer ser ajudado, vou procurar ou tantas pessoas que estão precisando de ajuda que eu posso ajudar, eu vou ficar dispondo meu tempo com uma pessoa que não quer crescer, não quer. Ajudem-na de maneira individual. Ah, você quer ajudar? Então vai lá, né, no seu momento de folga e ajuda ela, mas não envolva toda a equipe, todo o grupo. Não traz aqui para o nosso pronto de socorro para causar desequilíbrio em todo mundo aqui, né? Você quer ajudar? Então tá, durante o seu período de folga você vai lá e ajuda ela. Então ajudem-na de maneira individual quando disponham de tempo e possibilidades para isso, né? Não vai também, vou deixar agora de fazer o meu trabalho aqui para ajudar a pessoa, né? E daí eu causo prejuízo também para a equipe. Ali era um trabalho de equipe. Então todos os membros da equipe são necessários, né? Então, eles precisam ter responsabilidade. Não arrastem o grupo a dificuldades. Então, às vezes, por causa de uma ação assim, você vai colocar todo o grupo em dificuldades, né? Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para os surdos e cegos voluntários. Então, aquelas pessoas, olha a analogia que ela fala, né? Surdos e cegos voluntários. Eles são surdos para as lições do Evangelho de Jesus. Eles são cegos para as lições. Eles não querem. Eles são surdos e cegos voluntários, quer dizer, porque querem ser assim, né? Não é porque que eles têm as limitações, mas porque eles querem. Então Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos, não respondendo palavras, ficaram envergonhados, ficaram vermelhos, né, na hora, pálido, aliás, pálido, né, ficaram brancos, não é vermelho, ficaram palidíssimos, não responderam uma palavra, ficaram quietos, porque sabiam que tinham feito besteira, né, que tinham feito errado, né? Ainda que com boa intenção, veja bem, né, boa intenção, eu queria ajudar a pessoa, né, poxa vida, eu gosto tanto dele, eu amo tanto ele, eu vou ajudar, vou levar ele lá para o posto. Mas ele não estava preparado ainda e você sabia disso. Por que você fez isso? Né? Quando o orientador se afastou, sereno e ativo, Vieira explicou desapontado. Envergonhado, né? Desapontado e envergonhado. Explicou. Recebemos uma demonstração justa, quer dizer, um puxão de orelha, né? Uma crítica, né? Justa. E porque visse nosso desejo de aprender, prosseguiu atencioso, né? Veja bem, a humildade do Vieira, né? Ele, mesmo ele recebendo aquela puxão de orelha, não ficou assim todo orgulhoso, né? Porque de repente estão me chamando a atenção aqui, ainda me chamando a atenção em público, onde já se viu isso? Não. Ele aceitou a crítica e mais ainda, né? Passou a informar os demais que estavam ali para que eles também tivessem o aprendizado necessário. E confessaram o deslize, o equívoco cometido. Falou, infelizmente, Idelgardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário. Eu acho interessante, né, o nome que o André Luiz coloca, né, nas pessoas. Hilário, deve ser um gozador, né? O próprio nome já leva a esse entendimento, né? Deve ser uma pessoa engraçada, alguma coisa que vai lá para causar balbúrdia mesmo, né? O tal dos espíritos zombeteiros. Então, ó, na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos. Embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para as reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam nos ambientes inferiores. Então eles sabiam, né? Mas assim mesmo eles quiseram ajudar, porque o tio Hilário era uma pessoa legal.
amo o tio Hilário e o primo Carlos. Então eu vou tentar ajudar ele, tentar dar uma sacudida nele, porque ele precisa, mas não é o momento deles. Não adianta eu querer fazer uma coisa, né? Colocar eles lá dentro da casa para ser orientado, para receber as orientações evangélicas, eles estão preparados para isso. Manifestaram-se ambos, porém, tão desejosos de renovação, a enganar. Eles se foram, na verdade, eles se deixaram enganar pelo Carlos e pelo Hilário. Pareceu que eles queriam mesmo renovação, tão desejosos de renovação, que ouvimos, acima de tudo, a simpatia pessoal. Então, eles se deixaram levar o quê? Pela aquela amorosidade, né? Pela simpatia que tinha por eles, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Esqueceram que eles precisavam de uma preparação maior, né? De um tempo para se preparar para poder ir num ambiente desse. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas, em meio dos estudos evangélicos, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Então, no momento da reunião, aquela reunião de estudos do culto cristão no lar, ele tentou influenciar, né, mediunicamente a Isabel para passar a mensagem menos edificante. Então, ele causou mesmo confusão no culto que estava sendo realizado. Sentindo-lhe a vigilância e surpreendidos pelos cooperadores dessa santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Eles foram impedidos. Ali tinha uma equipe espiritual muito bem preparada, falou, não, você não vai fazer bagunça aqui não, vamos retirar você daqui. E eles ficaram bravos, se revoltaram e quiseram fazer bagunça. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim, a reunião foi menos frutuosa, quer dizer, produziu menos frutos, pela grande perda de tempo. Você vê o que uma decisão dessa, né? Perder tempo precioso de auxílio ali. Ora, naturalmente fomos responsabilizados. É claro, né? Vocês que provocaram tudo isso, né? Pela invigilância, porque quiseram ser bonzinhos e não bondosos, né? Bonzinhos e bondosos. A gente põe isso na cabeça, né? Bonzinho faz, eu quero ajudar, ajuda. E às vezes eu causa problema. Bondoso é aquele que tem o discernimento. Olha com atenção e fala, peraí, esse aqui não está em condição de ajudar ainda, ele não tem jeito. Se eu vou tentar ajudar ele, eu vou causar mais prejuízo ainda. Meu Deus! Exclamou Vicente admirado. Quanta lição nova, né? Eles estavam aprendendo coisas novas. 2 minutos para terminar. Oi? 2. Nosso tempinho está terminando? Então vamos parar por aqui. Vai terminar em breve. É mesmo. Não, só estou te avisando. Não, mas tá certo, senão o Google nos corta. Na semana que... Tá no finalzinho aqui, ó. É o último quadro. Assim tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios. Mas a palavra dever tem aqui uma situação positiva para quem deseja caminhar sinceramente para Deus. André Luiz. Pois aqui nós encerramos esse capítulo. Na próxima a gente retoma ele e faz mais alguns comentários, que eu achei essa parte aqui interessante, né, para a gente também refletir. Aí daí a gente comenta, vocês também todos comentam um pouco mais, né, sobre isso. Então vamos caminhar para o nosso encerramento. Quem que pode fazer a nossa prece final de encerramento? Dona Lalinha! Posso. Então, tá. Eu já ia falar, dona Lalinha. Chile, você que tem que fazer também. Ele tem que fazer, ela nunca fez, né? Mas primeiro o gostinho, o cheirinho e o gostinho da voz dela. Aí, ó. Então vamos elevar o nosso pensamento até o alto, lembrar dessa figura inebriante de Jesus, né, que sempre está ao nosso lado, aqui não
ele, mas seus emissários nos orientando, nos protegendo das nossas dificuldades, dos nossos erros. Então, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que sempre abençoe a todos nós, não nós somente que estamos aqui em reunião online, mas a toda a humanidade da Terra. Abençoe e proteja esse povo que está em sofrimento nessas guerras. Ilumine o coração desses gerenciadores de países que estão com esse tanto de ódio no coração. Abranda o coração desses governadores, desses países, para que pare um pouco com essas guerras, porque tem muita criança sofrendo, apesar de que todo sofrimento, não existe um sofrimento em vão, todo sofrimento é válido. Mas pedimos ao Mestre Jesus que abençoe a todos e dá força e coragem para seguir em frente. E também a nós, dando-nos força e coragem para que nós possamos seguir o nosso caminho, a nossa jornada, a nossa caminhada aqui na Terra. E nos abençoe para que sejamos felizes e tranquilos nessa nossa semana que nos vem agora, daqui até sábado que vem. E que nós possamos sempre compreendermos uns aos outros e termos mais fé, mais coragem, mais abnegação e mais amor. Muito obrigada, Mestre Jesus, por tudo e que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos. Muita paz. Muita paz Amém. também. Muita paz. Deus abençoe. Boa semana para todos. Bom dia a todos. Bom dia. Muito bom dia. Até a próxima.